Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais uma edição do Bem-Estar Capital. Se você não conhece o nosso canal, seja bem-vindo. Você pode acessar todas as nossas plataformas digitais, conhecer os nossos parceiros e conferir o nosso conteúdo via YouTube para quem quiser ver, via Spotify para quem quiser ouvir. A gente volta depois da vinheta. Na sabatina de hoje, do Bem-Estar Capital, a gente recebe Michele Prado. Michele, que é graduanda em Ciência Política e autora do livro Tempestade Ideológica, Bolsonarismo, a alt-right e o populismo iliberal no Brasil. Dividindo a bancada para entrevistar a Michele, a gente recebe hoje Mari Valentim, arquiteta, ativista libertrans e vice-diretora executiva do Lola Brasil. Pedro Ruas, colunista do site Economia Mainstream, e graduando em Economia pela Universidade Federal Fluminense. Felipe Desoy Caraballo, mestrando em Ciência Política pela Universidade de Lender, e eu, Jéssica Lopes, jornalista pela PUC São Paulo. Michele, muito obrigada pela sua presença aqui no Bem-Estar Capital e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, pessoal. Já tive um bate-papo antes com a Mari, foi maravilhoso, a Mari Valentim, pelo Instagram dela, e sempre que eu tenho um tempinho sobrando, estou aqui à disposição para quem quiser conversar. Pode depois até convidar de novo, não tem problema. Certo. Bom, já que você começou conversando com a Mari, quem começa fazendo a pergunta? Mari, começa com você. Olá, Michele, tudo bom? Oi, querida, tudo ótimo. Então, estamos aqui novamente ao vivo, né? E a gente já conversou sobre isso na live que nós fizemos juntas, mas acho que é um assunto sempre que tem que tratar, né? Tanto que é a proposta dessa live. Esse extremismo que está em voga no mundo, muita gente acha que o Trump, né, que quando ele perdeu nos Estados Unidos, haveria uma diminuição dessa escalada da extrema-direita, do radicalismo, mas, na minha opinião, que esse movimento ele já vem consistente faz algum tempo e que a gente tem que aprender a lidar com ele e tem que combater. O que você acha? Existe uma diminuição dessa extrema-direita com a queda do Trump ou ela continua aí tendo protagonismo no debate? Mari, ótima pergunta. Nenhuma diminuição, pelo contrário, né? Porque a radicalização não é um fenômeno que ocorre assim do dia para a noite, né? Vem um longo processo. A saída do Trump, por exemplo, não significou o fim do trumpismo. Ele continua ainda atacando as bases do Partido Republicano, lá nos Estados Unidos, tentando capturar ainda mais o partido, né, para que se torne radical, como a direita radical, que é a base dele de apoio. Com a saída dele, nós vimos os acontecimentos no 6 de janeiro, vimos recentemente agora mais um movimento que até flopou nos Estados Unidos, agora no sábado passado, que seria a justiça pelo 6 de janeiro. Nós temos ainda muito conteúdo sendo produzido pelas bases do trumpismo, por essa direita radical e liberal, extrema-direita também, sendo produzida e sendo compartilhada no Brasil e no mundo inteiro, o tempo inteiro, fora as conexões, né? Que cada vez ficam mais aparentes entre o bolsonarismo, os Estados Unidos, essas correntes radicais extremistas dos Estados Unidos, com correntes da Alemanha, com correntes da Polônia. Tá tudo ainda muito no começo, né? Ainda tem muito chão pela frente para que o mundo, não só o Brasil, não, que o mundo consiga prevenir a radicalização, né? E a chegada, esse extremismo já está no mainstream. Isso é que é importante a gente pontuar. Não é algo que ainda vai acontecer. Em alguns países já estão, inclusive, no poder executivo. E já estão estabelecidos, né? Eles já possuem uma rede de influência alternativa muito bem estabelecida, cada um no seu país. A do Brasil é algo meio assustador até, porque são pessoas que têm 1 milhão, 2 milhões de inscritos em suas redes e continuam produzindo e compartilhando toda a sorte de conceitos extremistas e teorias conspiratórias, e também os conceitos liberais, né? Uma defesa do iliberalismo.
político. Então, tá só no começo ainda, viu, Mari? A gente ainda tem muito chão pela frente. Tanto, não sei se vocês chegaram a saber, semana passada, o diretor do FBI nos Estados Unidos participou de uma audiência no Senado americano, no qual ele afirma que o extremismo ideologicamente motivado de extrema-direita é hoje a maior ameaça nos Estados Unidos, a maior ameaça doméstica. Então não é algo que com a saída do trumpismo com a saída do Trump, acabou-se o trumpismo. Não funciona assim. Assim como a saída de Bolsonaro aqui no Brasil também não significa o fim da extrema-direita brasileira. Pelo contrário. É possível até que surja algum candidato que seja um pouco mais extremista do que o próprio Bolsonaro. Eu já vi muita gente ainda... Eu me filtro em alguns grupos e redes de alternativas de influência que eles têm, e já vi algumas coisas nesse sentido bem complicadas, porque conforme a radicalização vai avançando, a tendência é as pessoas acharem que algo mais extremo é a solução para atender às suas demandas, né? Então, está muito longe. E aqui no Brasil quase não tem nenhum tipo de projeto de prevenção, agência de monitoramento, nada. A gente não tem nada aqui. A frente ampla seria o nosso cordão sanitário, né? Exatamente. Mas o pessoal nem gosta que se fale nesse assunto de cordão sanitário. Todo dia eu recebo ataque, porque eu insisto no cordão sanitário. Todo dia é um chilique. E aí eu tenho que ficar lidando com chilique de marmanjo. Mas é o que está acontecendo no mundo, né? E é importante que vocês, como grupos liberais, entrem nesse debate e foquem nisso, porque não é um problema local, né? É algo realmente que ultrapassa as fronteiras. Existem conexões, estão cada dia mais evidentes, né? Os fatos todos os dias estão aí aparecendo. Ontem o Bolsonaro deu uma entrevista, foi hoje, para o pessoal do King Dead da Alemanha, que é ainda pior do que o AfD, imagine. Né? Então é uma agenda totalmente conspiracionista, voltada ao conspiracionismo da extrema-direita, que a gente tem no poder. Então não vai melhorar tão cedo. É importante que vocês liberais, os movimentos liberais de fato, comecem a tocar nesse assunto para, quem sabe, né, a gente consiga achar soluções. Na verdade, está tudo muito confuso ainda. Certo. Pedro, você, na sequência, é o Felipe. Oi, Michele, obrigado por participar. Uma dúvida que eu tenho, tudo bem? Uma dúvida que eu tenho é o que te incentivou a escrever esse livro? Se foram coisas que você viu dentro dos grupos de direita, e quais foram as dificuldades que você teve para conseguir publicá-lo? Pedro, eu quis escrever por muitos motivos. Assim, um deles é porque eu vi a radicalização acontecendo ao longo dos anos, né? E essa radicalização, ela ia contra o discurso, porque o discurso bonito é que essa nova direita era um movimento liberal e um movimento conservador, né, comprometido com a democracia liberal, comprometido com o respeito às minorias, a imprensa livre, enquanto que o PT seria o monstro malvado de tudo, né? Não que o PT seja bom. Mas, assim, o discurso era assim. E, na prática, a radicalização eu via ocorrer o contrário. Eram pessoas cada vez mais abduzidas por um movimento de multidão, de massa, nos quais as pessoas eram linchadas por simples divergências de opinião, né? Eu percebia questões, assim, para mim, que eram muito claras, por exemplo, relacionadas ao racismo, à homofobia. Eu percebia que algumas pessoas tentavam esconder atrás do argumento de que eram conservadores a sua homofobia latente, ou a sua misoginia latente, ou o seu racismo latente. Isso para mim era muito claro. Só que eu não tinha base teórica para falar, para conseguir compreender exatamente o que era o bolsonarismo, Pedro. Então eu comecei, e as análises que eu lia, eu percebia que tinha pontas soltas, né? Eu não conseguia explicar exatamente o que eu via acontecer dentro da bolha da direita o tempo inteiro. Especialmente quando eu participei de alguns grupos de WhatsApp com alguns desses influenciadores, com a maioria desses influenciadores. Né? E nesses grupos eu via, inclusive, eles verbalizarem propostas como um golpe, como o Bolsonaro dar um golpe, né? Ou influenciadores que têm mais de 500 mil seguidores, tá? Não estou falando de influenciadorzinho furreca, não. Pessoas que realmente têm milhares e milhares de seguidores.
ou seja, formam realmente a opinião desse pessoal, desse público. E falavam também, justificavam os linchamentos virtual, assédio online, eles criavam justificativas para isso. Isso tudo eu acabei brigando com todos eles, né? E comecei a fazer a pesquisa da forma como eu podia, porque eu tinha o meu trabalho na época ainda, né, projetando na parte de decoração. Depois eu vim para a Vitória da Conquista em 2019. Aí aqui eu fiquei um tempo tentando colocar só o meu negócio de decoração, mas aí logo no começo de 2020 começou a pandemia, e nesse tempo eu fiquei estudando por minha conta e conseguindo compreender mais ou menos aquilo que para mim ainda era bastante incompreensível para muita gente aqui no Brasil também. Um amigo meu me ajudou, de Fortaleza, que ele é livreiro, liberal realmente, de verdade, digamos assim, liberal por inteiro, Josezito Padilha, que era presidente do Instituto Liberal do Nordeste. Ele conseguia para mim a bibliografia que eu buscava, porque aqui foi muito difícil, tinha pouquíssima coisa aqui no Brasil. As dificuldades foram muitas, né? Primeiro que eu perdi muitas noites de sono, mas uma das maiores dificuldades para mim, Pedro, é porque assim, eu me senti assim manipulada durante muito tempo, né? Então, quando eu me deparei com todo aquele conteúdo e eu vi que muitas das coisas que eram compartilhadas dentro da bolha da direita, inclusive por mim, né? Eu não vou me espiar dessa responsabilidade de forma alguma, eram conceitos provenientes do que há de pior dentro da esfera política, né? Só o lixo mesmo da direita radical e da extrema-direita, e sendo compartilhados aqui como exemplos, né? Então, para mim, essa foi a maior dificuldade, porque, veja, para eu falar disso, eu iria contra muita gente que trouxe esses conteúdos para cá. E muitas dessas pessoas eram pessoas com as quais eu tinha contato, né? E até amizade virtual, eventualmente, né? Algumas pessoas conversavam comigo diariamente, e aí depois eu fui descobrindo que todos aqueles conceitos que trouxeram eram conceitos provenientes da alt-right, da extrema-direita, da novela droit. Então, para mim, isso foi muito difícil. Foi uma das coisas mais difíceis para mim, foi me deparar com isso, né? E avisar para essas pessoas que esses conceitos não eram conceitos democráticos nem liberais, né? Que esses conceitos iam contra princípios liberais básicos, e essas pessoas falarem para mim que eu estava viajando, que eu estava louca, aí começaram os ataques, né, publicamente, que era histeria, que era várias coisas, né, que eu não tinha capacidade de escrever o livro, etc. Então, para mim, isso foi uma das partes mais difíceis. A outra é a questão financeira, né, porque quando eu terminei o livro, eu não tive nenhuma proposta para publicar o livro. Então, eu fiz com a cara e com a coragem. Eu também não tinha R$1 na minha conta para publicar o livro, porque eu fali durante a pandemia. Mas então, o que eu fiz? A solução que eu achei foi colocar em pré-venda, criei um site, contratei a editora e confiei que a pré-venda iria vender o suficiente para conseguir pagar pelo menos a primeira tiragem. E assim eu fiz, né? Então, foi vendendo, tive muita dificuldade, fui vendendo, as pessoas, os meus amigos nas redes sociais, as pessoas que estavam interessadas foram comprando. O Pedro Doria fez uma entrevista comigo que ajudou bastante a divulgar o livro, e tive muito problema com o correio, tenho mais de 100 livros voando por aí que não foram entregues ainda e nem devolvidos, muito prejuízo. Eu tive que comprar mais uma tiragem que eu estou pagando ainda, mas assim, de resto, pelo menos o debate está acontecendo, né? E assim, na sociedade as pessoas hoje estão mais alertas, as pessoas hoje já conseguem identificar o que eu vinha falando nas redes e o que está no livro. As pessoas hoje conseguem comprovar, porque os fatos estão aí. E está acontecendo, né? Tem um convite para escrever para o site da Espanha, estou sendo indicada por outro site da Espanha que estuda a extrema-direita, e outras coisas que vêm acontecendo, mas é tudo muito assim, com a cara e com a coragem, literalmente, entendeu? Com muita dificuldade. Por sinal, preciso vender, viu, pessoal? Quem não comprou, por favor, compre. Eu já garanti o meu. Já chegou aí? Me avise aí. Já sim. Ainda bem. Eu estou tendo muito problema. Estou reenviando muitos livros. Falta só uma última remessa de 30 agora para reenviar. E aí é vendendo e reenviando, porque também é custo, né? De reenvio, de exemplar, mas
Tá rolando, né? Assim, tá rolando e as pessoas agora começam a conversar sobre o assunto. As pessoas já sabem o que é o extremismo ideologicamente motivado, já sabem o que é a extrema-direita, já sabem que o bolsonarismo não está dentro do campo democrático, né? E a gente está aí para poder continuar falando e juntos conseguimos achar uma forma, né, de combater isso e trazer o debate para dentro do campo democrático, né? E a política também. Eu espero Esses que influenciadores, é só fazer um adendo. Esses influenciadores que você falou, eles continuam atuando, e se você puder falar o nome de alguns, assim, a não ser que te prejudique. Não, prejudica não, porque todo dia eles falam de mim, todo dia mando direta. Todo mundo já sabe. Continuam falando, né? O pessoal do bolsonarismo, esses influenciadores do bolsonarismo, por incrível que pareça, são os que menos me atacam. Por incrível que pareça. São os que menos me atacam. Talvez porque eles já tenham admitido que realmente eles não estão dentro do campo democrático, né? Então, como não tem muito como refutar, eles meio que me deixam mais assim, tranquila. Não me atacam com a mesma insistência e com a mesma quantidade de argumentos estapafúrdios, como o pessoal, por exemplo, que eu chamo do Clube do Bolinha, que é Martim Vasques, o Raso, né, que fez uma thread imensa para o meu livro, antes mesmo do livro ser lançado. O Martim Vasques é todo dia. Todo dia ele manda recado para mim, falando turma do cordão sanitário, etc. Mas eles continuam aí, botando os conceitos aí pro pessoal, entendeu? Entupindo a moçada de lixo, e a moçada achando que essa galera é moderada. Então, e eu continuo falando que eles não são moderados, e que isso tudo é lixo que eles trazem para cá. Então, agora estão trazendo o Vermeulen, né, o tempo inteiro. O Vermeulen é um integralista católico, né? Assumidamente integralista católico. Um puta de um intelectual, realmente, já foi professor da Harvard em Direito, se converteu recentemente ao catolicismo, há poucos anos, e teve uma mudança brusca, né, e hoje é um radical integralista católico, e ele próprio se assume dessa forma, o Vermeulen. Logo, logo vai estar em artigo na Gazeta, vocês podem esperar, pode escrever o que eu estou falando. E eles vão estar aí divulgando o Vermeulen por aqui. Oi, Michele. Tudo bem, Tudo. Eu, inclusive, também garanti a minha cópia contigo, né? Mas infelizmente eu não vou ter uma cópia física. Você comprou o online, não foi? O e-book? Não é muito viável chegar até em Helsinki, né? Eu acho que o correio, se já tá difícil para o correio entregar para o pessoal aí no Brasil, não quero ver eles perderem para cá, né? Felipe, eu mandei um Sedex, uma pessoa comprou 2 e pagou o Sedex para mandar para Salvador, que ela ia viajar. Até hoje o Sedex não chegou em Salvador ainda. Salvador, que é aqui do lado. Mas enfim, Michele, a minha pergunta vai mais de encontro a mais como você fez o livro e mais sobre o seu operacional. Então, você poderia descrever para a gente mais ou menos como é que foi o processo de adentrar nessas bolhas da direita? Você poderia dizer passo a passo, assim, qual é a primeira, como você chegou com essa ideia e bem, eu acho que você meio que já respondeu, mas como você chegou com a ideia? Onde é que você achou o link para entrar nesses grupos? E como foi que tudo começou, em suma? Qual é o seu método? Felipe, eu já era da bolha, né, da direita, né, sempre fui. Então, assim, desde a época do Orkut ainda, eu já era da bolha da direita, né, que ainda não era, né, naquela época do Orkut, ainda não pode nem se dizer que já era uma bolha formada, não era. Isso realmente aconteceu já no Facebook, com o aumento do antipetismo, etc. Então, eu não tive dificuldade, assim, de identificar conceitos ou conseguir fazer a relação entre o que eu estava pesquisando sobre a extrema-direita e o que eu tinha visto ao longo dos anos todos dentro da bolha da direita, porque eu já estava recebendo esse conteúdo há muito tempo. Então, para mim foi meio que natural, entendeu? Quando eu comecei a pesquisar, que eu cheguei na extrema-direita de fato e na alt-right, e que aí tudo para mim ficou muito mais claro, porque eu me lembrava de tudo que eu tinha visto ao longo dos anos e quem tinha colocado isso dentro do debate público, cada um dos influenciadores, então para mim foi mais fácil e aí eu conseguia ir mais fundo, porque por eu saber quem falou, como falou, quando falou, de que forma esse conteúdo chegou pra gente,
eu conseguia comprovar o que a minha tese no livro, né? Então, quem já leu sabe que tem muitos links, muitas notas e principalmente muitas referências. Então, ao longo desse tempo eu vim estudando, fazendo notas, salvando minhas notas e conseguindo fazer as conexões todas, prestando muita atenção em tudo que era dito nas redes o tempo inteiro, discutindo várias vezes também. Mas aí, quando eu sentei para fazer o livro, eu escrevi o livro de uma vez, né? Eu fiquei um mês escrevendo um livro direto, porque eu já tinha na minha cabeça exatamente como que seria o livro, com uma cronologia que daria culminaria na tempestade, né? Então eu sentei e comecei com a cronologia do PT, do antipetismo. Por quê? Porque foi o antipetismo que levou essas pessoas a se aglutinarem dentro de uma bolha, né, da direita. E dentro dessa bolha da direita foi que essas pessoas receberam conteúdo. De certa forma, eles estavam sendo alienados, né? O pessoal anti-PT no começo, não, quem já participou disso sabe que eu estou falando a verdade. Antigamente, em 2004, 2003, não se falava em marxismo cultural, não se falava em teorias como globalismo. O que unia essas pessoas era essencialmente as suas críticas ao PT. E quando a gente fazia críticas ao PT dentro das redes, vinham os MAVs petistas, a militância virtual petista, e chamava a gente de nazista, de fascista, e etc. O PSDB era fascista, né, para o pessoal que criticava o PT. Então essas pessoas foram se alienando do debate público e foram para essa bolha, né, que é uma bolha, lógico, que não é nada estático, né? É algo que vão chegando mais pessoas, e as pessoas começaram a perceber que poderiam falar de mais coisas ali dentro daqueles amigos virtuais, sem serem taxados de extremistas, ou de fascistas, ou de nazistas. Então o antipetismo, que não era patológico na época, depois se tornou realmente patológico. O antipetismo, ele era uma rejeição normal que ocorre em democracias, no qual você eventualmente não gosta de determinada política ou determinada postura. Eu pessoalmente, o que eu sempre tive rejeição ao PT é a postura populista do PT, né, do Lula principalmente, porque Dilma, por incrível que pareça, não é populista, mas o Lula é populista, que é o discurso do povo versus elite, e esse líder é a personificação da vontade do povo, né? Então essa retórica que antagoniza a sociedade o tempo inteiro era o meu principal e ainda é fato de rejeitar o PT. Políticas sociais não é populismo, né? São políticas públicas sociais, mas o pessoal confunde assistencialismo com populismo muito aqui no Brasil. Então essas pessoas foram para dentro dessa bolha, e eu quis mostrar a cronologia que dentro dessa bolha elas começaram a receber o conteúdo da extrema-direita e da direita radical internacional, basicamente, né? Tem pouco de Brasil nesse conteúdo todo que formou o bolsonarismo, muito pouco. Se a gente for pegar... Claro que tem os grupos integralistas, né? Neo-integralistas, mas é a minoria. O grosso mesmo vem desses conceitos que foram introduzidos aqui pelo Olavo de Carvalho e os alunos dele que se tornaram influenciadores dessas redes, né? Que foi quando começou a entrar a coisa do esquerda versus direita, lá para 2005, 2006, mais ou menos. No segundo mandato de Lula, aí a coisa já estava tomando um corpo muito maior, né? Dentro dessa bolha da direita, esses conceitos já estavam começando a ficar muito mais frequentes. E em 2013 culminou com o lançamento do livro do Olavo de Carvalho. Esses alunos do Olavo de Carvalho, eles se tornaram as autoridades morais para representar a direita dentro dessa bolha. E eles continuaram trazendo todo esse conteúdo. Então eu fiz no livro uma cronologia, mostro o primeiro, e fiz também uma ironia. Algumas pessoas devem ter percebido que alguns títulos eu estou ironizando alguns desses influenciadores, como por exemplo, Contra a Maré Vermelha, é o título do livro do Rodrigo Constantino. Por Trás das Máscaras, onde eu falo que eles são de fato extrema-direita, é o título do livro do Flávio Morgenstern. Eu ia colocar também Para de Acreditar no Governo, mas aí do Bruno, né, o liberal que não acredita no governo, mas vai trabalhar no governo, mas aí não tive dinheiro para poder colocar esses 2 capítulos extras. Então eu fiz essa cronologia
E depois cheguei, por último, no populismo, né, e no iliberalismo, que está bastante em voga no mundo inteiro, mas não é só no Brasil também. E falo muito do terrorismo de extrema-direita, que para mim é uma das maiores preocupações, que é a radicalização do extremismo, as teorias conspiratórias todas, porque aí eu já tinha visto todas essas teorias sendo colocadas aqui no debate público por esses influenciadores. Estou tentando aí, né, fazer o pessoal compreender o que é essa aberração. Mas, respondida a pergunta, foi mais ou menos assim. Eu não tive metodologia científica nesse livro. Talvez no próximo eu tenha. Porque agora eu já estou... Né, já sou uma acadêmica. Mas só para deixar claro, você já estava inserida nesses grupos, você disse. Mas poderia dizer só para a gente qual plataforma, se puder dizer também o nome dos grupos, enfim, os detalhes assim esmiuçados. Bem, no Facebook era muito pulverizado, né? Porque no Facebook você tem 5 mil amigos, então você tem ali, você assina o feed de algumas pessoas, né? Mas eu recebia conteúdo, por exemplo, de Flávio Gordo, Flávio Morgenstern, Leandro Ruschel, Rodrigo Constantino, Alexandre Borges, Felipe Moura Brasil, Martins Vasques, Francisco Raso, Flávio Quintela, todo esse pessoal que foi a primeira turma do lavismo, digamos assim. Acho que o Flávio nunca foi o Lavete. O Flávio nunca foi, eu acho. Eu recebia esse conteúdo todo lá, recebia depois no Twitter. O Twitter eu entrei já em 2019, se não me engano, ao final, ou 2018. Eu recebi menos pelo Twitter. Mas mais participei de grupos, alguns grupos de WhatsApp, como Internet Livre. Nossa, teve vários. O Internet Livre foi o que tinha mais bolsonaristas. Aí, do Internet Livre foram criando subgrupos, que eu participei de vários também. E depois eu ia discutindo e eu ia saindo desses subgrupos. No Telegram eu sigo alguns, mas eu não posso falar, que senão eles vão acabar descobrindo, porque meu DD é facilmente reconhecível. Eu participo infiltrada contra o nome no Telegram. Eu participo no Bom Perfil, que é uma rede nova, também infiltrada contra o nome. É uma rede nova bolsonarista. Isso hoje, mais recente, né? Já depois do meu livro terminado. Mas eu participei de tudo. E assim, na época que eu participava desses grupos todos, participei de um chamado Medalhistas, que foi até o Alexandre Bosch que me colocou no WhatsApp, que tinha esse pessoal, que não é bolsonarista, mas, no entanto, compartilha todos esses conceitos aqui esse tempo todo. Então é isso, são muitos, né? São muitos. Esses mais novos que surgiram a partir de 2019, esses influenciadores que surgiram na esteira do bolsonarismo, eu tive menos contato. Né? Essa te atualizei, por exemplo, a Bárbara, eu nunca tive contato com ela. E esses outros novos que surgiram agora, porque a radicalização dá dinheiro e dá audiência. Né? Em qualquer lugar do mundo ela dá audiência e dá dinheiro. Então, esses novos, eles que estão investindo na radicalização, eu nunca tive muito contato, mas sempre fiquei observando o conteúdo que eles estão produzindo e o que eles estão colocando dentro do debate público. Responde? Agora, Michele, deixa eu te perguntar. Qual foi o gatilho que te levou a entender que o bolsonarismo era uma direita iliberal? Olha, muitos, viu? Em 2019, logo no começo do governo, teve no dia da posse, teve o Carlos Bolsonaro no fundo do carro, né? E aquilo, para mim, foi um exemplo claro de uma confusão entre o público e o privado que as pessoas estavam justificando. Porque eu fiz um texto no dia da posse e postei no meu Facebook e reclamando daquilo, e eu fui muito atacada e as pessoas estavam justificando o Carlos Bolsonaro lá. Então, ali eu comecei a perceber o seguinte, que qualquer tipo de avanço autoritário do Bolsonaro seria justificado por esse pessoal. Dali em diante, logo nas primeiras medidas dele, se concentrava muito em ataques à comunidade LGBT, né? Ok que isso não era novidade, porque todo o histórico dele havia esses ataques, mas percebam, o discurso daqueles influenciadores que apoiaram o bolsonarismo publicamente era um discurso de que eles manteriam os princípios liberais
defendidos, né? E dentro desses princípios liberais, obviamente, tem o respeito às minorias. Então, quando o Bolsonaro começou, por exemplo, a instrumentalizar agências como a Ancine ou a Lei Rouanet para que conteúdos voltados à comunidade LGBT não pudessem participar, ou se não recebessem o financiamento, né, das leis, etc., ali já estava muito claro que ele não tem nenhum tipo de respeito aos princípios liberais e nem à democracia liberal. Só que na época eu ainda não sabia exatamente o que era o iliberalismo, né? Porque aqui no Brasil não se falava muito ainda sobre isso. Como não se fala ainda até hoje? Fala-se muito pouco. Então eu comecei a pesquisar mais e encontrei na Hungria, encontrei na Polônia, principalmente na Hungria, links que me conectavam ao estilo do bolsonarismo, né? Ou seja, é uma democracia, ele não fala contra o ato de votar ou contra a democracia per se, né? Que são as eleições. Ele não falava, né? Mas, no entanto, os princípios básicos da democracia liberal não estão protegidos. Ele avança contra esses princípios. Então, você teria o quê? Uma democracia eleitoral e não uma democracia liberal. Né? A ideia é essa do iliberalismo, que tende ao autoritarismo, porque aí você tem um sistema essencialmente majoritário, né? Majoritarista. Quando você tem o iliberalismo, ele pensa na maioria, essa maioria vota, então se tem uma democracia. Mas, no entanto, aquelas minorias não têm nenhum tipo de respaldo ou proteção, ou nem o Estado democrático de direito e nem a separação de poderes são fundamentais para esses iliberais, né? Então, lá em 2019 ainda eu já tinha conseguido identificar esse link com a Polônia, com a Hungria, principalmente a Polônia, e comecei a falar sobre isso, né? Mas aqui no Brasil está bem pouco, né, esse tema do liberalismo. Quem quiser pesquisar mais sobre isso, eu recomendo muito a Marina Laruelle, que é uma estudiosa, ela tem um centro de estudos na Universidade de George Washington. Deixa eu pegar aqui o nome do site. Eu vou mandar aí para vocês. O site é www.iliberalism.org. É um programa de estudos, né, sobre o liberalismo, que é muito importante todo mundo entrar nisso para poder compreender o perigo que a gente está correndo, porque eles pretendem chegar ao mainstream e se estabelecer, né, essa forma liberal de democracia, se estabelecer dentro dos países. Mas foi assim, Jéssica, eu comecei a ver os links com a Polônia e com a Hungria, comecei a ver as justificativas que davam aqui no Brasil também. Quase tudo, gente, olha, quase tudo que esse pessoal, que o bolsonarismo propõe aqui no Brasil, tem ideólogos que antes já haviam falado isso, né, ideólogos internacionais, estrangeiros, que já vinham falando isso há um tempo, da extrema-direita e da direita radical. Pronto, é excelente esse site. Quem pudesse ler e estudar lá vai ficar bastante surpreso com a qualidade do material. Termo que eles usam também de ucranização tem a ver com isso? Também, porque veja, lá a Rússia, a gente não pode dizer que a Rússia é iliberal, totalmente liberal per se, porque nem mesmo a democracia lá funciona direito, né? Com Putin. Mas o Putin, ele é antiliberal, completamente antiliberal, né? E a Rússia investe na extrema-direita ocidental e na extrema-esquerda também antiliberal ocidental, justamente para conseguir criar um movimento que não precisa ser orgânico, né? Pode ser pulverizado, mas um movimento de rejeição à democracia liberal. Desculpem. Então a Rússia investe, financia partidos como o Front Nacional, que mudou de nome agora recentemente, financiou a Lega, né, do Salvini. Há rumores de que financiou o Trump também. Voltando aqui para a Ucrânia, né? A Revolução Laranja, né, na Ucrânia teve uma oposição muito forte da Rússia. Tanto que teve a intervenção, né, a militar da Rússia lá. Então,
a Rússia, ela, com certeza, ela financia e ela promove esses movimentos iliberais. Alguns estudiosos até comentam que o urbanismo, digamos assim, Orbán seria uma versão ocidental do Putin, né? Que o Orbán, ele já disse que ele quer um Estado iliberal, isso em 2014 ainda. O termo ele foi criado tem mais tempo, foi em 97, não me lembro agora certo, pelo Fahed Zakaria, onde ele fala isso, que essas democracias, houve aquele processo todo, aquela onda de redemocratização nos anos 90, depois da queda do muro, e ele fala, o Fahed, eu não sei falar o nome dele direito, acho que é Fahed Zakaria, ele comenta que essas novas democracias, elas podem se tornar democracias iliberais, ou seja, democracias eleitorais, mas não necessariamente comprometidas com os princípios liberais. E realmente foi o que de fato aconteceu. Anos depois, o Orbán, no discurso, ele toma o termo para si, né? O que ele estava propondo na Hungria seria uma democracia iliberal e cristã, né? Ou seja, majoritária, focada na moralidade cristã, sem pouco respeito às minorias, né? Especialmente LGBTs. E imigrantes também, que é bem complicado lá, na Hungria e na Polônia, que segue o mesmo caminho. Então, a Ucrânia A Ucrânia queria, quando teve a Revolução Laranja, a Ucrânia queria fazer parte da União Europeia, né? E a Revolução Laranja foi toda por causa disso. A Rússia se opôs, e aí você já vê como que é esse sentimento antiliberal. Porque, da mesma forma como a Rússia se opõe à União Europeia, esses movimentos da extrema-direita todos são contra as agências supranacionais, né? Como a União Europeia, como a ONU, a Organização das Nações Unidas, a OTAN, a OMS, está tudo dentro do mesmo pacote antiliberal, né? De rejeição ao liberalismo. Então, foi mais ou menos isso. Deu para entender? Foi o Pedro, né, que falou comigo agora? Sim, deu para entender, sim. Michele, uma das coisas que eu percebo em algumas bolhas que não enxergam no bolsonarismo é que quem adere a ele não são só pessoas ricas, privilegiadas, mas também trabalhadores e pessoas pobres. Numa matéria da BBC Brasil, que saiu em outubro do ano passado, ela tem a manchete que é a seguinte: do petismo ao bolsonarismo. Itaim Paulista ilustra como o PT perdeu força na periferia. Para quem não sabe, Itaim Paulista é um bairro daqui, da Zona Leste de São Paulo, aqui do lado de casa, inclusive. A minha pergunta para você é a seguinte: você, como alguém que se identifica como direita, como explica para quem é de fora da bolha ainda existir pessoas pobres e trabalhadoras que se identificam com o bolsonarismo? E como lidar com isso? Como convencer e conversar, dialogar com essas pessoas? Jéssica, e não é pouca gente não, viu? Que se identifica com o bolsonarismo, porque veja, tem muitos pontos aí que a gente precisa entender, e não apenas a questão econômica, mas tem muitos pontos que a gente precisa entender e pensar, que é o seguinte: a informação hoje, ela não é mais centralizada. Durante muito tempo, assim, nas últimas décadas, a imprensa tradicional, ela vem sofrendo uma perda de credibilidade intencional até, né? Esses agentes extremistas, eles realmente insistem em tirar a credibilidade da imprensa para ocupar o lugar da imprensa na informação. Né? Tem isso também, eles fazem isso de forma proposital para ocupar esse espaço. Hoje nós temos o seguinte: as pessoas se informam basicamente pelo celular, e cada pessoa hoje tem um celular na palma da mão, recebendo as notícias ali de forma descentralizada, digamos assim. Né? E formam as suas próprias comunidades nas quais eles vão trocando suas experiências e suas opiniões, e entram dentro dessas câmaras de eco. Né? Então eles se informam hoje em grupos de WhatsApp, se informam hoje em grupos de Telegram, se informam hoje em sites de mídia alternativa. E tem outro ponto também, tirando essa parte da informação descentralizada e online, muito rápida, na mão de cada pessoa,
tem também a questão dos evangélicos, né? Que os evangélicos são muito fortes dentro de comunidades mais carentes, né? As igrejas evangélicas, ocupando até um espaço que o Estado deixou de ocupar, né? Com políticas públicas. E, de forma nenhuma, eu estou aqui condenando os evangélicos, tá? Eu estou só mostrando assim, um fato que realmente, quando a gente vai em todas as comunidades mais carentes, nós temos muitas igrejas evangélicas dentro dessas comunidades, ocupando um espaço que o Estado não ocupou antes. E existem algumas correntes do pentecostais que elas são muito semelhantes às propostas do bolsonarismo. Por exemplo, a corrente da teologia do domínio, dominionista, e que é uma corrente fundamentalista, né, no qual eles promovem a ideia, fazem uma leitura literal do Antigo Testamento e promovem a ideia de que todas as esferas da sociedade precisa haver o domínio dos evangélicos, dos cristãos evangélicos. Então, eles até dividem em 7 montanhas, a teoria das 7 montanhas, teologia das 7 montanhas, que seria mídia, cultura, governo, esporte, educação. Cada uma dessas áreas tem que ser dominada por evangélicos, para que o Estado deixe de ser secular, né, e passe a ser pautado na moralidade cristã. E no Brasil, nos Estados Unidos principalmente, e no Brasil, essa corrente da teologia do domínio é muito forte dentro dessas igrejas evangélicas. Então, naturalmente, essas pessoas que estão ali dentro dessas comunidades evangélicas se sentem atraídas ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo repete mais ou menos essa ideia de um Estado não secular e a moralidade cristã pautando o Estado brasileiro, a Constituição, etc. Então, eles acabam sendo capturados por isso, né, por esse discurso. Tem também os integralistas cristãos, que tem uma corrente da Igreja Católica, que o Papa condena, o Vaticano condena, essas duas correntes, tá, gente? São condenadas pelo Vaticano, não são apoiadas. E que também é basicamente a mesma coisa, que seria um Estado não secular, a Constituição sendo lida à luz da moralidade cristã. Que um exemplo seria o Vermeulen, o próprio Vermeulen, né, que propõe isso. Então, essas pessoas acabam sendo capturadas, Jéssica, porque vê no Bolsonaro a ideia de um homem forte, um líder forte, que vai, de repente, trazer essa moralidade cristã que eles tanto desejam, né, mesmo que para isso direitos de outros grupos sejam alienados ou sejam aniquilados, né? A questão da financeira, eu acho que ainda vai acontecer aqui no Brasil, porque as pessoas estão sentindo na pele todo o desgoverno econômico, né, do Paulo Guedes e dessa turma que está lá. Ainda talvez não tenham se dado conta. Tem também, sabe o que, gente? Eu não sei se eu vou conseguir explicar direito o que eu penso sobre isso ainda, porque ainda estou formulando. Tem essa coisa do ativismo cidadão também, que captura muitas pessoas de qualquer classe social. O que seria isso? Seria as pessoas agora, elas encontraram um propósito de vida fazendo ativismo político. E aí, dentro do bolsonarismo, muitas dessas pessoas saem do anonimato fazendo esse tipo de ativismo político. E isso se tornou um estilo de vida para muita gente, né? E algumas pessoas ganham muito dinheiro com isso, inclusive, né? Postam um vídeo xingando o STF, apoiando o Bolsonaro. Imediatamente essas pessoas ganham, sei lá, 100 mil seguidores da noite para o dia em suas redes sociais. Elas começam a produzir vídeos, conteúdo, criar canal. Esses canais são monetizados, viram palestrantes. Então, é um negócio também. Além do estilo de vida, que as pessoas estão se encontrando. Agora eu posso falar e com a internet eu consigo rapidamente alcançar muitas pessoas. Então, agora eu vou ser uma ativista pró-Bolsonaro. Isso também captura muita gente de classes mais baixas. E não só as classes mais baixas, não, como de todas as classes sociais. Agora, como a gente vai conseguir tirar essas pessoas de dentro dessa radicalização é uma pergunta de $1 milhão. Porque em todos os países tem muita gente estudando o tema. Alguns países alguns estudiosos trabalham com a inoculação, né, que seria a gente aos poucos ir inoculando determinadas ideias para que essas pessoas consigam perceber que
por exemplo, determinado conceito que está sendo posto ali, na verdade, é uma teoria conspiratória com fundo antissemita. Né? Então, a gente... É mais ou menos o que eu fiz no livro, na verdade, que eu vou explicando que cada teoria conspiratória tem um cerne antissemita, tem um cerne racial por trás disso. Será que essas pessoas vão ficar satisfeitas em saber que estão sendo manipuladas por agentes extremistas que têm, na verdade, objetivos escusos ou objetivos que não respeitam a dignidade humana de outras pessoas? Então, a ideia é a gente ir inoculando aos poucos isso nas pessoas. Né? Olha, você sabia que essa teoria da nova ordem mundial é uma teoria de cerne antissemita? Né? Mas você não diz que você gosta de Israel? Então, como é que você pode compartilhar essa teoria se ela é antissemita e você, ao mesmo tempo, diz que você gosta de Israel? Então, alguns estudiosos estão apostando na inoculação. Agora, para isso acontecer também, precisa ter um movimento grande, precisa ter o envolvimento da classe política, que no Brasil, infelizmente, só se preocupa com questões eleitorais, né? Só pensam na eleição de 2022 e não estão vendo que tem um caldo de extremismo acontecendo no Brasil, né? De radicalização e extremismo, que uma hora vai explodir. Já tem acontecido coisas esporádicas aqui e ali, né? Ações... No começo do ano teve o soldado na Bahia, né, que acabou cometendo suicídio ao atirar na polícia. De vez em quando teve agora uma bomba no consulado da China, que jogaram. E tem no dia a dia, no cotidiano, né, o policial que bateu no gay, que o vídeo viralizou, uma coisa horrorosa. Então, no dia a dia, esse extremismo vai minando na sociedade, mas a classe política só está pensando na próxima eleição. As instituições tampouco estão preocupadas com a radicalização e com o extremismo aqui no Brasil. Não tem nenhum tipo de monitoramento, as polícias militares não têm monitoramento nenhum. Aí, de repente, surge um comandante convocando para manifestações, aí exonera o comandante. Mas só isso, achando que isso vai resolver o problema, não vai. Enquanto em outros países... tem muitos centros de pesquisa, tem muitos centros de estudos, tem financiamento para essas pesquisas. A Alemanha acabou de lançar um manual de 759 páginas só para combater o extremismo, só de prevenção à radicalização e ao extremismo, com foco na extrema-direita. 750 páginas. Um manual, o governo da Alemanha acabou de lançar. Aqui no Brasil não tem nada semelhante, né? E lá as ONGs, os centros de pesquisa, academia, políticos, eles se juntam, se reúnem para debater e propor soluções, financiar. O pessoal aqui não financia nada sobre isso, nada. Eu bem sei o sufoco que eu tenho passado com o meu livro. Então é muito difícil, a gente tem que pensar em formas. Eu tô com um projeto de um site agora. Acho que em breve, se eu conseguir, estou tentando financiamento, mas eu não consegui nada ainda, que seria um site só focado nisso, né? em prevenção e combate ao extremismo, trazer artigos, trazer especialistas, produzir material para escolas, para partidos, para sociedades de papais, que de vez em quando eu já faço isso com algumas pessoas que me pedem, né? Algumas mães me pedem algum tipo de material, eu faço um pequeno artigo, um pequeno texto e mando para essa pessoa. Hoje eu estava fazendo para uma pessoa que tem um familiar, a pessoa me falou que o familiar dela está adorando o AfD da Alemanha. Aí eu estou preparando um material para ela ir aos poucos e falando com esse familiar dela e mostrando o que é o AfD, né, que é um partido de direita radical com muitos quadros de extrema-direita, incluindo neonazistas. Então, assim, é pesquisa, é conversa e é iniciativa, né? Basicamente, a sociedade civil que vai ter que se envolver nesse processo, Jéssica. Se a gente for esperar de cima, não vai chegar. Infelizmente. Meu livro foi para Alexandre de Moraes, né? Então, quem sabe o Xandão, né, tome algum tipo de atitude. Vamos ver. Felipe? Então, Michele, ao redor do mundo, os partidos que começaram com uma ênfase mais radical acabaram por moderar o discurso no médio e longo prazo. Você trouxe a AfD, por exemplo, mesmo a própria AfD, ela está tentando, e aqui mesmo na Finlândia, onde eu moro, os basic feelings que a gente chama na sigla em inglês,
eles também procuram se moderar. Não dizendo que a AfD se moderou já, de forma alguma, a maior parte dos quadros deles não são nada moderados, mas a tendência é essa. Grande parte dos partidos que são populistas ou até mesmo extremistas acabam se moderando no longo prazo, porque eles não acabam achando muitos eleitores se eles não fazem isso. Existe uma certa universalização de alguns valores na sociedade ocidental hoje, e infelizmente para a gente acaba tendo essa junção dentro do centro moderado. Mas aí vem a pergunta para o Brasil. Você acha que houve esse mesmo movimento na direita brasileira, dando nome aos bois, mais focado, seria o PSL? Olha, aqui está acontecendo o inverso, né? Ao invés de procurarem a moderação, os discursos estão ficando cada vez mais radicais, né? E, inclusive, outros partidos estão pegando certas pautas e introduzindo o discurso radical, da direita radical também, dentro dos seus quadros. 2 exemplos claros. O DEM, o Democratas, que já está basicamente radicalizado pelo bolsonarismo, é um desses partidos que em vez de se afastar do discurso bolsonarista e da extrema-direita, está fazendo o movimento inverso, né? E o Partido Novo, que também está com o mesmo tipo de movimento. Então, em vez de procurar moderação, apesar do João Moedo tentar, né, eles estão ainda investindo na radicalização, completamente contra o impeachment, inclusive. Agora, eu não sei, Felipe, se atualmente essa moderação vai ser um processo natural. Eu creio que não, porque é como eu te falei antes, essas redes estão muito mais estabelecidas hoje, essas redes de influência alternativa da extrema-direita, do que há 20 anos atrás, do que nos anos 90, quando começou esse movimento populista, né, de direita radical. Lá naquela época, a gente ainda tinha uma imprensa muito forte que servia como filtro para determinadas ideias, né? E os próprios partidos políticos faziam cordão sanitário, né? Você sabe. Mas hoje nós não temos mais nenhum tipo de filtro. Então, esse conteúdo ele chega muito rápido da mão da pessoa, onde ela estiver. Então, eu não sei até que ponto haverá essa moderação a longo prazo de agora em diante. Eu tenho minhas dúvidas. Aqui no Brasil, eu tenho mais dúvida ainda, porque nós temos uma parte da esquerda está tentando diálogo, né? E está tentando convergir para o centro. Mas essa parte ainda sofre os ataques da parte da esquerda mais radical, até mesmo no próprio PT, né? Quando tenta algum tipo de diálogo com a centro-direita, digamos assim. Não querem nem diálogo com a direita. Então, a direita, a gente já não tem partido de direita que eu possa dizer aqui no Brasil que seja moderado, porque o DEM está se radicalizando. O Partido Novo está com... A maior parte dos mandatários na esfera federal são bolsonaristas, né? Então é como se fosse um deserto aqui no Brasil de um partido de direita moderado, né? Não radical. Então, eu sou bem pessimista, né? Então, não sei se haverá moderação não, a longo prazo. Espero que haja, né? Espero que ocorra. Obviamente, é o que a gente está tentando. Mas eu acho muito complicado. A internet ela proporciona muita coisa, é muita informação, é muita coisa rápida na mão das pessoas, e é mais rápido do que a gente consegue responder, é mais rápido do que a gente consegue combater, né? É tudo muito enorme, digamos assim, como se fosse um tsunami e a gente ali com um barquinho tentando remar contra o tsunami. Então, não sei, eu espero que a gente consiga. Não sou muito otimista, não. Eu não sou uma pessimista sempre, não, viu? Mas, nesse caso, eu não sou muito otimista, não. Porque eu participo dessas... Eu sou infiltrada nessas bolhas e tal. Essas bolhas, elas só se radicalizam mais e mais e cada vez mais. E isso fatalmente vai chegar na sociedade, no mundo físico, no âmbito físico. Né? Como a eleição do Bolsonaro chegou, porque foi um movimento essencialmente online, e depois chegou o ambiente virtual, ao ambiente físico, né? A eleição do Bolsonaro,
Então, eu me preocupo com muitas coisas, assim, e eu não vejo melhora porque não tem combate, não tem prevenção, não tem discussões sobre o tema, não tem nada. Não tem nada. Se a gente procurar um manual aqui no Brasil de prevenção ao radicalismo, a gente não acha. Não acha. Se vocês fizeram uma busca aí, vocês não acham, que eu já procurei várias vezes. Não, eu concordo que hoje, até onde eu sei, não existe nenhum material no Brasil feito pelo governo sobre radicalismo, mas, assim, democraticamente eu vou discordar de você em relação a alguns aspectos, principalmente quando considerar alguns partidos, como você falou. Assim, eu desconheço totalmente o DEM, assim, na gestão interna deles. Mas uma coisa. É muito forte na Bahia. Tudo bem, mas uma coisa eu acho que a gente pode concordar, porque existe uma diferenciação entre o que é que os mandatários fazem, exemplo, como o Novo opera hoje e como está sendo esse processo de rachadura que a gente está tendo no Novo, e o partido e os mandatários são duas coisas diferentes. E o partido ele serve exatamente para fazer como o Novo fez. O Novo, no momento, está expurgando exatamente porque ele está tentando se levar para esse movimento de moderação. Agora, se bem está fazendo isso, como eu disse, eu não sou um mestre, eu não sou um grande conhecedor da gestão interna do DEM, mas eu imagino que grande parte dos partidos acabam agindo dessa maneira, porque o público mais extremado não é tão abundante quanto o eleitor médio. E o eleitor médio, querendo ou não, mesmo o próprio eleitor que votou no Bolsonaro, não necessariamente é um extremista. Algumas pessoas são desinformadas, outras pessoas são leigas, e infelizmente elas acabam apoiando o Bolsonaro por N motivos, desde promessas que elas imaginam que ele pode cumprir, desde desconhecimento da função. Então, só queria adicionar esse meu ponto aí, eu só falo. Que bom que o Novo está tentando mesmo, isso eu sei. Tem muita gente lá no Novo que tá Michele, segundo o Marcel, não existe bolsonarista do Novo, né? Ele deu entrevista essa semana. Ele falou? Foi? Falou isso, não tinha bolsonarista do Novo, né? Então... Mais uma coisa... Começando por ele. Cálculo político, né? Um cálculo, inclusive, muito canalha que ele faz, né? Porque ele é um Olavete, né? Ele é um Olavete, ele se elegeu na base desses conceitos todos, ele não quer perder esse público, né? Eu acho interessante, Michele, uma coisa que as pessoas às vezes esquecem: o Bolsonaro continua sendo a antipolítica. Com certeza. Continua sendo o cara que não tem partido. Com certeza. Então, a gente tem que considerar que a maior parte dos eleitores no Brasil, eles não são politizados assim no sentido de querer discutir política. Uhum. Quando vem um Bolsonaro e chega e fala alguma bravata dela, ele se conecta a esse eleitor que não está ali discutindo esquerda, direita, não está discutindo não acredita na democracia. É uma ilusão acreditar que todo mundo no Brasil defende a democracia. Existe uma parte que não está preocupada com democracia, que está muito mais preocupada com a ditadura, nos modos anteriores que o Bolsonaro defende, né? Então a gente tem que colocar tudo nos seus devidos lugares. O Bolsonaro não escolheu um partido até hoje, não foi à toa, porque para ele fica um local muito fácil de dialogar com esse eleitor, dizer assim, o Bolsonaro é foda porque ele é contra tudo que está aí. Ele é contra o STF, ele é contra o Senado, ele é contra a Câmara, e por aí vai. Então, tem um local aí da gente observar isso, porque aqui, todo mundo aqui, por exemplo, que está nessa live hoje, discute política quase diariamente, a nossa bolha. Só que o eleitor lá, aquele cara está preocupado com segurança, com comida, com moradia, e essas coisas, dizer, ele é de esquerda, ele é de direita, ele é extremista, ele não é, isso não atinge esse eleitor. Entendeu? Então, eu falo que uma das coisas que o Bolsonaro faz muito bem é conversar com esse eleitor a partir da hora... Quando ele come uma pizza lá em Nova York, o pessoal está dizendo, tá vendo? O Bolsonaro lá mandou todo mundo para aquele lugar e está comendo uma pizza lá fora. Quer dizer, então, a gente tem que prestar muita atenção de como dialogar com esse eleitor.
Porque esse eleitor não acredita na política, esse eleitor não acredita nos políticos, ele não acredita na democracia e tem uma base conservadora que prefere se impor perante a pluralidade da sociedade. Ele está nem aí para a diversidade, qualquer coisa do tipo, né? Então é uma coisa que eu acho que a gente tem que colocar no radar para a gente poder combater de forma efetiva o bolsonarista, né? Sem dúvida, Mari. Inclusive, no meu livro, eu acho que eu chego a falar que não se pode falar, por exemplo, que todo eleitorado bolsonarista é de extrema-direita, que, obviamente, isso não ocorre, né? Muita gente vota sem saber nada, nenhum tipo de conceito político, ou nada disso, não sabe o mínimo. Né? Então, no livro, eu acho que eu comento sobre isso, né? Só que aqui a gente está falando sobre a base de apoio bolsonarista hoje, que está em torno de 20%, é muito, né? Em torno de 20% é demais, especialmente diante dos fatos, e essa base é a base que vai para a rua, e vocês viram que não flopou, a manifestação para o Bolsonaro foi muito grande, é a base que, em comparação com a última, foi avassaladora, inclusive, né? Com a última manifestação da direita, digamos, moderada, você viu que ele consegue colocar muita gente na rua e essas pessoas estão pedindo uma quebra, uma ruptura com a democracia liberal. Então, chamá-las de extremistas é só o básico, né? A gente está só falando os fatos, porque a partir do momento que essas pessoas estão na rua propondo uma ruptura com a separação dos poderes, contra as instituições e uma nova forma social distinta da democracia liberal, são extremistas. Né? Aí vai variando, cada um com um tipo de extremismo, porque a extrema-direita ela não é uniforme, né? Ela tem muitas correntes, tem correntes seculares, tem correntes que não são seculares, tem os supremacistas, tem os neonazistas, tem os supremacistas que não são neonazistas, né? Apesar de serem supremacistas, de repente supremacista étnico, mas não tem nenhum tipo de crença nos conceitos do nazismo. Então é muito amplo, a extrema-direita é ampla, é pulverizada, não é uniforme. Só que um ponto básico é que a partir do momento que esse público bolsonarista, esses apoiadores vão para a rua e optam por uma ruptura, por um sistema no qual não há separação de poderes, não há Estado Democrático de Direito, não há as instituições fazendo os freios e contrapesos, nós estamos lidando com extremistas. A gente não está lidando com nada além disso. São extremistas. Claro que não são os 57 milhões de eleitores que votaram nele, óbvio que não. Mas ele tem uma base aí entre 25% aí que... O Augusto de Franco, inclusive, chamou essa atenção, porque a democracia liberal não é a maioria no mundo, né? É interessante, a gente coloca aqui como se fosse o regime de maioria, não tem isso, né? 24% só do mundo é uma democracia liberal nesse conceito que você trouxe, né? Pois é. Dessa democracia que é além da questão eleitoral, né? Uma democracia é bem liberal. Além, né? É bem além, né? São especialmente a não ser majoritário, né? O respeito às minorias, porque quando você trata a democracia como algo somente majoritarista, você está deixando de lado as minorias, né? Todas elas. Né? Todas elas. Aqui nem apenas LGBT ou digamos, minorias étnicas, né? Mas tem as minorias religiosas, tem as minorias políticas, né? Também. Então, a gente tem aí... falta alfabetização democrática no Brasil nesse sentido, né? Uma alfabetização liberal. Tanto que as pessoas confundem o liberalismo apenas com as questões econômicas. Isso é um problema sério aqui no Brasil, porque eles linkam o liberalismo somente a propostas econômicas, né? Questões econômicas. E o principal é posto de lado. A democracia é ao contrário, né? O liberalismo cultural ou político é posto de lado. A democracia é o regime que permite que as minorias existam, né? Coexistam. Exatamente. Não a ditadura da maioria, como algumas pessoas pensam, né? Exatamente. Então, antes... Pode falar, Michele. Não, pode perguntar.
Eu acabei esquecendo. Não, na verdade, antes de passar para o Pedro, eu só vou recapitular que a gente entrevistou o Fábio Zanini. E o Fábio Zanini é autor do blog Saída pela Direita, da Folha. E aí você falou uma coisa importante do núcleo duro do bolsonarismo, que é 20%. E ele fala que em épocas eleitorais, esses 20% têm a capacidade de multiplicar o valor e multiplicar o tamanho de votos, se aproveitando do antipetismo das pessoas e da forma popular como o Bolsonaro se dirige às pessoas, como a Mari falou, comendo pizza em Nova York. É demagogo. Exatamente. Então, esses 20% têm capacidade de multiplicar para 40%, para 50%, enfim, para vários %, que é esse núcleo que não é que o que você falou, que não é fascista, que não é de extrema direita, né? Sem dúvida, Jéssica, sem dúvida. Eu acho que as pessoas se esquecem de tantos pontos assim que pode fazer mudança na próxima eleição, que a gente pode tomar um susto grande, porque nós temos aí os evangélicos, como eu falei. Se a gente juntar evangélico com os católicos, a gente tem aí uma média de quantos % de votos a mais para o Bolsonaro, se esses dois grupos formarem a base. Porque a depender do segundo turno, se for de repente Lula e Bolsonaro para o segundo turno, com todos esses conceitos de teorias conspiratórias que linkam a esquerda a, de repente, promoção do aborto, ao marxismo cultural, à nova ordem mundial, etc., que já está no imaginário desse pessoal todo, isso já está no imaginário das pessoas, essas pessoas vão votar no Bolsonaro de novo. Exatamente. Elas vão votar no Bolsonaro de novo. Então é complicado, né? Porque a gente fica achando que um índice de 20% não faz ele ganhar, mas pode fazer sim, especialmente quando a gente começa a olhar para alguns grupos específicos, que são grupos que são comunidades homogêneas, que acreditam no que aqueles líderes falam para eles, né? Então, um evangélico acredita no que o pastor fala, e nós temos hoje um movimento aí muito claro de muitos pastores apoiando completamente a agenda de Bolsonaro, do extrema-direita de Bolsonaro. Na manifestação de 7 de setembro, eu vi uma pesquisa que 43% do público era evangélico. É bastante gente. É bastante gente. É bastante gente. E Bolsonaro é populista, Bolsonaro é demagogo, ele está conversando direto com as pessoas, porque eles têm dezenas de canais de redes alternativas de influência. São dezenas, é Telegram, é Bomberfil, é WhatsApp. Eles criam aplicativos, vocês sabiam que eles têm aplicativos próprios? Sim. Pois é. Eles têm aplicativos próprios. A Bárbara do Te Atualizei teve a desmonetização do canal dela. Ela agora acabou de criar um aplicativo, a pessoa faz assinatura. Então, quer dizer, pulverizar. Essas redes são muitas. E já está estabelecido, gente. Vocês entram num vídeo desse pessoal no YouTube, alguns desses influenciadores não tem menos que 1 milhão de views em cada vídeo. É muita gente. Aí desse 1 milhão de views ali, vai pro WhatsApp, meu Deus do céu, circula no Brasil inteiro, chega lá no Cabo Bro. Entendeu? Então, a gente tem que... É tão complicado porque são muitos vetores, né, que atuam hoje. A gente não tem nada centralizado, não tem filtro. Tá muito... Eu não ficaria muito confiante, eu tenho muita preocupação com a radicalização, com o extremismo. É o meu foco, inclusive, que eu tenho estudado, né, o avanço da extrema-direita. Então, eu fico preocupada mesmo assim, com essa apatia das pessoas, que as pessoas ficam, mas porque só tem 20%, mas porque só tem 10%. 15%, 10% de extremistas dentro de uma sociedade é muito. Né? É muito. Pedro? Eu acho. Eu também não tenho muito otimismo, não, e eu converso em grupos assim que tem muitas pessoas de centro-direita, e de vez em quando eu ainda encontro gente que diz que vai votar no Bolsonaro e tal, que está passando pano pro Bolsonaro. Pois é. E você tenta explicar para eles algumas teorias que eles estão usando. Às vezes a pessoa manda documentário do Brasil Paralelo, manda umas coisas assim, e você tenta explicar que a fonte é o Olavo de Carvalho, que é um cara terraplanista, que é um cara que defende absurdos, e a pessoa
fala, tipo, tanto faz, assim. Eu acho que tem até meio que um cinismo que as pessoas fingem que não estão percebendo, mas que percebem que aquilo é um autoritarismo e elas simplesmente ignoram porque elas concordam, né? Complicado, né, Pedro? É bem complicado. E até dentro disso, quando eu tento explicar para essas pessoas, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de determinar uns termos assim, alt-right, far-right, né? Extrema-direita, nazistas, alguma coisa desse tipo. Eu queria entender se essas palavras são sinônimos, né? Principalmente alt-right e far-right, se elas são sinônimos ou se tem muita diferença. Assim, eu vejo até que os jornalistas eles têm um pouco de dificuldade de traduzir para o português também. Tem, porque a far-right, por exemplo, não tem unanimidade ainda de como se traduz aqui para o português, né? Algumas pessoas usam ultradireita, né? Eu evitei usar ultradireita pelo seguinte fato. Quando começou a surgir ultradireita aqui no Brasil, há uns anos atrás, esse epíteto, os influenciadores correram para poder esvaziar esse significado, os influenciadores da direita. Então já meio que se esvaziou para esse público. Eu quero alcançar esse público, que é o público que está radicalizado. Então eu evitei usar a ultradireita, porque eu já tinha percebido que houve um esvaziamento desse termo, e foquei no extrema-direita de fato, porque é um termo muito mais forte, né? A alt-right estaria inserida dentro desse movimento maior, que seria a far-right, que junta a direita radical e também a extrema-direita. Então, a far-right seria esses dois espectros, que seria a direita radical e também a extrema-direita. A alt-right é um fenômeno, é um movimento, não é uma ideologia, tá? É mais forma de se fazer o processo político do que ideologia, do que conceitos, porque eles são uma amálgama de vários conceitos, esse movimento online, né, da alt-right, ou seja, direita alternativa. Eles são mais uma forma do que o conceito. E eles vão pegando conceitos de várias correntes, né? Quando você vai pesquisar sobre a alt-right, os principais influenciadores, o que estava lá no começo, quem foi que deu origem, como os paleoconservadores e os paleolibertários. Quando você vai pesquisar esses conceitos todos que formaram a alt-right, esse movimento online, que usa trollagem, que usa assédio online, que é ofensivo, né, de forma deliberada o tempo inteiro, que usa a guerra memética para ampliar seu público, etc. Eles vão pegando os conceitos, por exemplo, da Nouvelle Droite, que é a nova direita francesa, final dos anos 60, aí traz a metapolítica, por exemplo, que é da extrema-direita francesa, traz os conceitos do paleoconservadorismo americano, que não é liberal, é antiliberal, completamente antiliberal, os paleocons. Os paleolibertários, que também não são liberais, né? Ali, ligado ali à escola do Mises, do Rothbard, trazem isso tudo para cá. Então, a alt-right, na verdade, é um movimento online, né? Não é uma ideologia, é um movimento online que fez uma amálgama de vários conceitos de correntes radicais e de correntes da extrema-direita internacional. E a far-right abrange tanto a extrema-direita per se, né? Podemos dizer a Nouvelle Droite, por exemplo, que tem o Alain de Besnoy, porque eu não sei falar francês. Tem o Guilherme Fauri, na nova direita. Tem o Dugin, que já também é extrema-direita. Alexander Dugin, o russo, também é extrema-direita, que se bebe muito na fonte ali dos antigos tradicionalistas, do Spengler, do Guénon, do Évola. A alt-right também bebe no Évola, né? Bebe ali muito na fonte do tradicionalismo, do Bannon, que o Bannon adora, por sinal, e o Olavo também. Então, a alt-right é um movimento, né? É a direita alternativa. Esse movimento começou em final de 2007, mais ou menos, online, basicamente, mas por trás desse movimento online, que parecia orgânico, parecia descentralizado, havia pessoas, ideólogos, né, como o Paul Gottfried, que nomeou o movimento, é um paleoconservador, o Paul Gottfried, nos Estados Unidos. Tem o Richard Spencer, que criou o primeiro site, alternativeright.com, e eles foram ganhando, e o Breitbart,
com Andrew Breitbart, nos Estados Unidos, que já morreu, e depois o Steve Bannon assumiu a rede de mídia que ele criou, trouxeram isso para o campo online, né? Para a guerra online, digamos assim, cyber war, com a guerra memética, etc. Então, e tudo isso nós recebemos aqui, dos influenciadores da Olivetti. Tudo isso, está tudo no livro, tudo isso. Tem cada link lá. Milo, que é um antissemita inglês, né, extremamente radical. Paul Joseph Watson, Sarah Palin, que era uma fundamentalista religiosa, que era ligada ao Tea Party. O próprio Breitbart foi elevado ali aqui à categoria o Bannon, o próprio Steve Bannon, gente. Steve Bannon começou a ser introduzido aqui no Brasil ainda em 2014. Quer dizer, bem antes da eleição do Trump. Na rede da direita, na bolha. Esses Olavetes, esses influenciadores, que hoje até alguns romperam já com o Olavo, eles indicavam os documentários do Bannon em suas lives, em suas interações no Facebook, né? Indicavam Breitbart, o Tucker Carlson, que é um supremacista. O tempo inteiro o Tucker Carlson da Fox News está reverberando tropos supremacistas brancos lá, toda hora fala da teoria da grande substituição, que é uma teoria com alto poder de radicalização. Inclusive, vários manifestos de terroristas de extrema-direita citaram essa teoria. Toda hora o Tucker Carlson está repetindo, e Tucker Carlson foi colocado aqui na bolha da direita, muito antes das eleições, como se ele fosse um exemplo de conservadorismo, por esse pessoal. Então, a gente tem isso. Você conseguiu entender, Pedro? Mais ou menos a diferença. Aí a gente coloca aqui a extrema-direita, aquele grupo que é contra a ordem da democracia liberal. Pronto. É a maneira mais fácil. É o que eu estou seguindo, é o que eu segui no livro, que é a definição do Kees Moody, que é um especialista no tema, um holandês. Você deve conhecer, né, Felipe? O Kees Moody. Pode repetir o nome? Kees Moody. Kees. C-A-S. Ah, sim, eu estava lendo o artigo dele hoje, para você ter ideia. Isso, eu gosto muito dele. Então, dentro desse aspecto de extrema-direita, aqueles que são realmente contra a ordem da democracia liberal, né, que pretendem realmente. Eles não toleram a democracia liberal, nem toleram e pretendem uma ruptura. A direita radical não tolera, mas não essencialmente pretende uma ruptura ou a troca por uma ordem autocrática, digamos, para resumir de uma forma mais simples, para o pessoal entender. E aí, dentro da extrema-direita, você tem vários grupos e não são uniformes. Você tem, como eu falei mais cedo, você tem neonazis, ou seja, que realmente têm crenças no imaginário, no ideário nazista, né, incluindo o antissemitismo, com certeza. Mas você tem outros grupos da extrema-direita que são supremacistas étnicos, mas não necessariamente eles concordam com o nazismo, por exemplo, né, ou com o antissemitismo, mas são supremacistas. Ou são supremacistas religiosos, como na Índia, né, com Narendra Modi, que aí eles colocam a divisão na sociedade, que já é uma divisão estratificada, né, lá na Índia, sempre foi, inclusive inspirou o nazismo, o sistema de castas indiano. Então eles colocam os hindus hoje, Narendra Modi é um supremacista religioso, ele coloca os hindus acima do resto das outras minorias, né, religiosas, inclusive com muitos casos de linchamento de muçulmanos e cristãos. E por incrível que pareça, o bolsonarismo estava tudo muito ligado, né, que é a mesma cosmovisão antiliberal, né, e autoritária. Agora, a gente já está se encaminhando, né, para o final da nossa live. Depois da minha pergunta vai ter o Felipe e a Mari encerra. Michele, eu queria perguntar para você que enquanto você estava dentro dessas bolhas bolsonaristas, você pode perceber algum tipo de formação extremista? Havia um clamor por violência ou você acha que esse tipo de extremismo estava mais restrito para grupos mais radicalizados e mais sectarizados? Não, de violência em si, assim, para falar vamos pegar para bater, nunca vi, mas você tem sempre os gatilhos, as iscas, né? Como, por exemplo, bandido bom é bandido morto, ou como, por exemplo, as justificativas que eles faziam para lixamentos
virtuais, né, que poderiam depois chegar à parte física, porque uma pessoa que fica sendo linchada o tempo inteiro virtualmente, pode acontecer dela estar na rua e alguém acreditou naquilo, né, de que aquela pessoa é a personificação do mal e cometer algum tipo de delito contra a pessoa, de ação violenta contra a pessoa, ou queimar um mendigo, ou queimar um travesti, né, isso tudo, as justificativas para isso eu já cheguei a perceber algumas vezes, mas incitação à violência pura e simples eu nunca vi, é mais através de iscas, né, que é como se forma, na verdade, a radicalização e o extremismo. Porque daí até chegar ao ponto do extremo com a ação violenta, é quando essa pessoa já foi tão capturada por esses conceitos que ela acha que a única solução possível será a violência, né? Será uma ação violenta. Então, nesse caso, eu nunca vi. Agora, esses grupos, eles fazem muito cursos. Hoje em dia, eles criaram um negócio de cursos, né? Trazendo todos esses conceitos para o pessoal. Então, o próprio Brasil Paralelo, né, que traz esse lixo todo aí, toda hora, e já tem mais de 1 milhão de inscritos, eu acho, 3 milhões, eu não sei. Essas pessoas vão sendo radicalizadas aos poucos, né, suavemente, não é do dia para a noite. Elas vão se introduzindo conceitos da extrema-direita sem nem perceber, muitas vezes. E aí alguns acham que chegam até o extremo, não são todos, óbvio, que chegam ao extremo da ação violenta, é uma minoria, mas chegam. Podem chegar. Felipe? Michele, então, já que você está entrando nesse... Bem, antes de tudo, só para fazer um disclaimer, eu realmente estava lendo esses dias um artigo do Casmud, que você citou, junto com o Cristóbal Kaltwasser, falando sobre populismo, inclusive. É ótimo esse livro deles, por sinal. Bem, não conheço extensivamente. Mas a minha pergunta, então, vai de encontro também com o que você estava falando. E você poderia mais ou menos diferenciar, ou se você já tem no seu livro, você pode trazer do seu livro para cá, para a gente, dizer um pouco como é que você diferencia extremismo de terrorismo, se é que você menciona terrorismo no seu livro, ou se você tem uma ideia já clara na sua cabeça de como é que você separa os dois? Eu acho que no livro eu menciono, sim, porque, veja, cada país tem uma definição distinta, né, para o terrorismo, né? Não é algo que seja consenso universal a definição de terrorismo dentro da lei, né? Por exemplo, o Canadá tem leis específicas que, por sinal, até consideraram agora o Proud Boys um grupo extremista e terrorista, e, no entanto, os Estados Unidos não tem. Né? Os Estados Unidos têm uma lei, as leis que definem o terrorismo nos Estados Unidos são muito mais amplas, né? Assim, são menos específicas, né? Até porque a primeira emenda protege muita coisa. Lá o Patriot Act seria então, o caso. No livro eu menciono como extremismo ideologicamente motivado, né? Extremismo violento ideologicamente motivado, ou seja, um conjunto de crenças levou aquela pessoa a praticar uma ação, um conjunto de crenças políticas, né, religiosas, que aí também entra o terrorismo. Pode ser o extremismo, por exemplo, islâmico, né? Mas no livro eu não toco no extremismo islâmico, só o de extrema-direita mesmo. Porque são os conceitos que levaram aquelas pessoas a acreditarem que aquela ação violenta seria a única solução possível para as suas demandas. Aí eu dou alguns exemplos. Um deles é o exemplo do ataque em Oslo, da Noruega, do Breivik, que eu li o manifesto, né, até grande parte dele, que são 1.500 páginas, e ali naquele manifesto tem todo o conteúdo que o Olavo de Carvalho trouxe para o Brasil. Todo. De marxismo cultural, Eurábia. Quem introduziu a teoria da Eurábia aqui no Brasil foi o Olavo de Carvalho e os alunos dele. Tem a grande substituição, tem a nova ordem mundial, todas essas teorias estão ali dentro do manual do Breivik. O manual do Tarrant, que é um outro terrorista da Nova Zelândia, também trazem várias dessas teorias. Eu também li o manual, que se inspirou no do Breivik, né? Porque ocorre essa imitação às vezes, muitas vezes, entre esses terroristas.
Então, eu defino como extremismo violento e ideologicamente motivado. Estou indo essa minha definição de acordo com os especialistas que eu acompanho, né, que eu estudo e acompanho, como a doutora Cynthia Miller-Idris, nos Estados Unidos, que para mim é uma das maiores assumidades no tema, acho ela sensacional. Tem também o Joy Mulhall, do Hope No Hate, eu acompanho os trabalhos, os livros dele, você deve conhecer. Então, é dentro dessa ótica. E agora também o próprio governo dos Estados Unidos está tentando ampliar um pouco essa definição de terrorismo doméstico, que é quando ocorre por agentes do próprio país, né, doméstico, de extrema-direita. Tanto que lançaram agora, vocês devem ter visto, eu não sei, um plano nacional de estratégia. Acho que é a primeira vez que os Estados Unidos fazem um plano nacional de estratégia de prevenção e combate ao extremismo, ao terrorismo doméstico, com foco na extrema-direita, especialmente supremacistas. Lançou recentemente, em junho, esse plano, muito bom. Nada comparável da Alemanha, mas muito interessante. E lá eles tentam fazer uma ampliação do conceito de terrorismo, né, para também pegar esses grupos do extremismo ideologicamente motivado, Felipe. De extrema-direita, principalmente, que hoje é a maior ameaça, né? De acordo com o que eu estou falando, de acordo com as agências, tá? Não é coisa da minha cabeça, não. A Alemanha considera a maior ameaça, a Noruega também considera hoje a maior ameaça, o terrorismo de extrema-direita, doméstico de extrema-direita, ou extremismo ideologicamente motivado de extrema-direita. Estados Unidos também já é a maior ameaça doméstica. Então, aí são os especialistas, os estudiosos e as agências de segurança falando sobre o tema. Eu gosto desse tema. Você está estudando terrorismo, não é isso? Sim, eu fiz o meu TCC e a minha dissertação em cima de terrorismo, mas... Islâmico? Não, se a gente fosse fazer, a gente ia ter que fazer outro podcast pra gente só conversar sobre isso. Porque, mas você tem meu zap, hein? Eu falo sobre um monte de coisa em cima de terrorismo, mas é mais abstrato, pra falar a verdade. Eu tinha duas perguntas. Uma é mais rápida. Qual é o nome do autor que você falou do manual, né? Que o Olavo de Carvalho tinha muita coisa dele. O nome do terrorista? Isso. É Breivik. Andrew Breivik. Você acha o manual na internet? Eu acho que a maioria desse... O pior de tudo é que... Bem, a gente já vai cortar essa parte, então... Só uma parte interessante é que a maior parte desses testimonials, não lembro qual é o nome, manifestos, você consegue, inclusive, comprar na Amazon. É muito fácil, né? O acesso, né? Eu comprei por 50 centavos o manifesto. Bem, eu sou acadêmico, então eu tenho uma desculpa boa, né? Mas eu comprei o manifesto do Kaczynski, que o Unabomber, como o pessoal conhece, mais Sim. famoso, e foi 50 centavos, pra você ter ideia. O cara de Oslo, eu nunca lembro o nome dele, mas eu lembro o que ele fez. Porque é bem vivo por aqui. Porque o cara simplesmente se infiltrou numa ilha. E praticamente ele era meio que uma propriedade dos sociais-democratas, do Partido Social Democrata, e a maior parte das pessoas que estavam lá, na verdade, não era nem adultos, eles eram crianças. E aí Adolescentes. O cara não... Mas na cabeça dele ele não ligou, porque... Eles eram sociais-democratas, eles eram da juventude social-democrata, mas ele não ligou, ele massacrou toda uma molecada toda lá. Eram muitos filhos, né, dos sociais-democratas e tal, e a maioria adolescentes de 12 a 18 anos, né, e foi um massacre realmente. Tem até um documentário na Netflix, mas foi um massacre mesmo impiedoso que ele fez, e ele acabou inspirando muitos outros. Agora, Felipe, é muito fácil encontrar material extremista, e hoje o extremismo está vindo até a gente sem a gente nem pensar. Você que pesquisa, e eu também pesquiso aqui, às vezes eu estou procurando alguma coisa, sem eu fazer nada, o próprio YouTube me leva para um conteúdo de um extremista, de um neonazista. Vocês acreditam nisso? Então é muito louco, porque tá todo mundo vulnerável, né? Agora você imagina, por exemplo, crianças, jovens,
que são muito mais vulneráveis, tentando ainda formar senso de identidade grupal, senso de pertencimento ao grupo, eles ficam muito mais fáceis de serem capturados. Outro grupo que eu tenho analisado muito, que eu estou muito preocupada, é a manosfera, que são aqueles grupos masculinistas, né, que tem o MGTOW, tem os incels, tem os homens ativistas pelos direitos dos homens. Isso vai dar muito dor de cabeça aqui para a gente ainda aqui no Brasil, já dá no mundo inteiro, que consegue capturar jovens muito facilmente, muito facilmente. Esse material todo extremista vem até a gente, não tem para onde correr. Então, por isso que a gente tem que falar muito sobre o assunto, para as pessoas começarem a reconhecer o que é e já darem né? Quando eles perceberem aquilo, eles já criarem uma espécie de rejeição àquele conteúdo todo que estão recebendo. Agora, se encontra todos esses manuais aí fáceis. Pedro, faz a sua pergunta e a Mari termina, então, a sequência de perguntas. Inclusive, o meio liberal é um terreno fértil, né, para esses incels da vida aí que você falou. Tem muita coisa. Eu não entendi. Eu brinquei que os incels, eles estão muito no meio liberal. Esse pessoal aí que você tá masculinista e tal. Muito entre os libertários. Muitos. E os ativistas de direitos dos homens também. Não é? Eu vou até citar um caso para vocês. Semana passada, tem 15 dias, eu não sei se vocês viram, que o agressor da Maria da Penha, um deputado do PSL, postou foto com o agressor da Maria da Penha. Vocês viram isso, não viram? Pronto. No dia que eu vi o discurso do deputado, eu falei assim, esse discurso é de MGTOW e de ativista do direito dos homens, da manosfera. Passou 2 dias, eu vi um rapaz que a Mari deve conhecer, que era líder do Livre, já foi líder do Livre, já foi líder do Povo, já foi líder do MBL, chamado Alexandre. Ele foi expulso o Alexandre Paiva, você sabe quem é, né? Sei, aquela praga. Pois é. Ele simplesmente fez vários vídeos com o agressor da Maria da Penha, repetindo todo o conteúdo da manosfera, dos incels e mais até do MGTOW, que é os homens seguindo seu próprio caminho, e mais ainda dos ativistas pelos direitos dos homens. Mas é tão filha da puta para ele conseguir capturar os jovens homens, que como é que eles utilizam, como é que eles fazem? Como é que ele faz? Ele coloca que, por exemplo, ele pega um problema que existe, digamos, a alienação parental, que é um problema que realmente ocorre, né? De mulheres que começam a utilizar os filhos para fazer alienação dos pais. É um problema que ocorre, não é algo mentiroso. Só que ele pega essa isca para capturar aquele jovem, aquela pessoa, e pegar essa pessoa, trazer ela para dentro do mundo da manosfera, no qual aí começa a bombardear um conteúdo que é completamente misógino. A pessoa sai de lá um monstrinho, entendeu? Um monstrinho que vai para as redes, ou até justifica a violência contra a mulher, porque o que ele fez o que eles fizeram tentando levar esse agressor da Maria da Penha, é uma afronta, né? Para o debate público, é normalizar, viu, esses discursos, viu? É normalizar o discurso justificativo da violência contra a mulher. Porque esse pessoal não aceita a ordem social não hierarquizada por gênero. Precisa entender isso. Eles não aceitam. E vão criando subterfúgios para trazer o debate, para se normalizar na sociedade essa aberração que eles querem. Esse cara aqui, ele foi expulso do Livres. E olha que para ser expulso do Livres tem que ser... mas a gente é muito tolerante. Pois mas ele passou por todos os grupos, né? Ele passou pelo Novo, ele passou pelo MBL, então vocês vejam como eles vão se camuflando e vão entrando dentro do pessoal, e ali eles conseguem um público. Sim, entendeu? Sim. Olha como eles são ardilosos. Inclusive, isso é até uma pergunta que eu te faço, porque a polarização, às vezes, traz esse local de Lula e Bolsonaro, né? Eles são dois populistas, como você... eu e você também somos contra o PT, mas colocar o Lula e o Bolsonaro no mesmo patamar é muito perigoso, você não acha? É justamente isso que traz, né? Porque às vezes as pessoas
tentam fazer essa equivalência, né? Porque o Bolsonaro é extrema-direita, o Lula é extrema-esquerda, e essa equivalência, na minha opinião, por mais que eu seja contra o PT, eu estive lá no impeachment da Dilma, eu estive contra o governo, né? O desastroso governo dela, mas eu não vejo equivalência, né? E é uma coisa muito perigosa, como você falou do Alexandre Paiva, né? Pega uma coisa igual alienação parental, que é uma coisa real, que existe, mas leva ele num local que não que é muita desonestidade, né? Você chegar e tentar colocar isso no local onde não pertence, né? É igual outro dia eu estava discutindo com um rapaz que ele foi vendo aquelas questões de estupro, agressão, ele fala assim, mas os homens podem ser estuprados e tal. Eu disse, podem, realmente, os dois são. Só que a equivalência não existe, né? Você vai não existe, pois é. Estupros de mulheres e o número de estupros de homens é totalmente... Não tem essa equivalência. Então, o debate público, às vezes, ele é permeado por isso, né? Isso é muito perigoso. Por exemplo, como colocar o Lula como o extremo do Bolsonaro. O que não é verdade. Não é verdade. Isso, por sinal, é uma coisa que eu venho sempre falando e as pessoas não gostam, porque o pessoal chama de bolsopetismo. Não existe bolsopetismo. O bolsonarismo é uma coisa, o petismo é outra. Ambos são populistas? São. Ambos são populistas. Porém, o bolsonarismo se baseia em conceitos que querem uma ruptura com a ordem da democracia liberal, que não é pluralista, não respeita os princípios liberais nenhum, não respeita nenhum tipo de minoria. O PT é isso? Não, não é. Então não pode-se dizer que bolsopetismo existe. Porque o bolsonarismo é uma coisa, o petismo é outra. Tem a ala radical do PT? Óbvio que tem. Tem a ala da extrema-esquerda? Óbvio que tem dentro do PT. Óbvio que tem, isso é evidente. Mas não são a mesma coisa, de forma nenhuma. Apesar de ambos serem populistas. Quando surgiu pegando um gancho aqui, e eu não tenho nenhum tipo de simpatia pelo Lula, e todo mundo sabe disso, nunca votei no Lula, nunca votei, sempre fui anti-PT, votarei em 2022, se for Bolsonaro e Lula no segundo turno, vou apertar o 13 até quebrar a urna, vou votar no Lula, se for, né, se acontecer de irem os dois, porque nós estamos aqui diante da extrema-direita, tá, pessoal? Então, não adianta dourar a pílula. E é muito mais perigoso o bolsonarismo do que o petismo. Inclusive, quando surgiu a convocação para as manifestações, eu quero até falar sobre isso aqui. A direita brasileira ficou refém do bolsonarismo durante os últimos 3 anos, sem falar zero, sem se posicionar publicamente, sem fazer oposição, sem convocar manifestação. E eu sei disso porque eu estava nos grupos, eu falava para poder fazer oposição, falava para convocar manifestação, recebia de volta desses movimentos aí, sabe o quê? Principalmente o MBL. Uma vez, 2019, eu estava no grupo com eles, com o Renan e com o Ricardo, eu falei, vocês não deveriam participar da micareta governista do Bolsonaro. O Renan me respondeu que precisava ir porque senão ia perder público. Então, não estavam preocupados com a democracia no Brasil, certo? Estavam preocupados com o público e não perder público. Não fizeram manifestação, não convocaram manifestação. Bolsonaro já dava todos os sinais de autoritarismo. Quem falava era ridicularizado o tempo inteiro, como muitas vezes eu fui ridicularizada, como fascista, ficava vendo fascista imaginário, etc. Né? Chegou agora, depois de 600 mil mortos, quando a esquerda começou a convocar manifestação corretamente, foi criticada, as manifestações da esquerda não recebeu apoio de ninguém da direita, poucos, o pessoal do Livres apoiou, o Thiago apoiou, etc. Né, Mari? Você apoiou, não foi, Mari? Sim, com certeza, eu estava lá. Mas no grosso, nenhum deles apoiaram, pelo contrário, ficaram criticando as manifestações contra o governo. Aí, quando finalmente tomaram vergonha na cara e foram convocar a manifestação, pegaram e colocaram nem Lula nem Bolsonaro, mas, meu amigo, quem está no poder é Bolsonaro. Quem está no poder é Bolsonaro. Lula não está no poder. O PT, desde 2016, já não comanda nada no Brasil. Desde que Temer assumiu, desde que houve impeachment, o PT não está mais no poder. Então, para que fazer? Quando finalmente faz a manifestação, nem Lula nem Bolsonaro, meu Deus do céu, óbvio que é dar chabu.
Porque no momento que a gente precisa unir centro-direita, centro-esquerda, esquerda e a direita moderada, vamos lá trazer de novo a polarização do antipetismo para dentro das manifestações. Ideia de gênio, né? Jirico. Enfim, são coisas distintas. Não gosto de nenhum dos dois, nem do petismo, nem do bolsonarismo. Mas são coisas distintas e o maior perigo hoje é o bolsonarismo, sem dúvida nenhuma. Espero que mais pessoas percebam isso dentro da direita para parar de ser manipulado por gente que está fazendo disso um negócio. Pedro? Não, eu ia até tentar encaixar uma pergunta sobre o MBL, mas meio que você já respondeu. Mas acho que o que eu queria saber também é sobre essa radicalização, essa radicalização que chega ao ponto de se assemelhar muito com o terrorismo, ou até um terrorismo mesmo. Se aqui no Brasil, quais setores você acha que são mais suscetíveis ou mais perigosos a se transformar em algum tipo de terrorismo? Assim? Para ser alvo ou para virar terrorista? Para virar ou para incentivar de alguma forma. O terrorismo de extrema-direita, ele não são grupos organizados, né? São pessoas radicalizadas, indivíduos. Às vezes eles nem têm nenhum tipo de grupo, hierarquia, não seguem comandos. São pessoas que chegam num estágio onde elas começam a acreditar que a nova ordem mundial é terrível e que a única forma de acabar com isso é, de repente, sei lá, queimando os estúdios da Globo. Porque a Globo a Globo recebe financiamento de Jorge Soros, ou de repente atacando uma sinagoga, ou de repente achar que o marxismo cultural faz com que as crianças fiquem virando gays, né? E aí vai atacar os gays. Então, não tem como a gente falar assim, vai sair de tal lugar. Por isso que é tão complicado para essas agências de segurança conseguirem monitorar, porque pode ser em qualquer lugar. Pode ser um rapaz, ou pode ser uma pessoa mais velha, um veterano, né, um policial veterano que, de repente, se radicaliza ao ponto de achar que a ação violenta é um caminho ideal. Que aconteceu aqui na Bahia, né? Aconteceu na Bahia. Vocês viram, não sei se o Felipe viu, em janeiro ou fevereiro, não lembro, logo no começo do ano, um soldado que foi para o Farol da Barra aqui, em Salvador. Não, Shelley, teve agora, há poucas semanas atrás, teve uma convenção de conservadores aqui em Brasília, que foi puxada pelo Eduardo Bolsonaro, né? E era justamente todo esse discurso que você fala aí, contra ideologia de gênero, contra essas coisas de teorias conspiratórias, comunismo. Tudo. Teve um evento que foi a segunda edição, eles colocam como se fosse um evento conservador, mas tem toda essa pegada de extrema-direita e tal. Eles fizeram um evento patrocinado. Eles fazem, tinha aquele grupinho mesmo do Brasil Paralelo lá. Inclusive, você vai lá ver os palestrantes, é só essa turminha da extrema, entendeu? Eles fizeram um evento sobre isso. Então, é basicamente... Sim, Mário, foi o CEPAC. O CEPAC era um evento, durante muito tempo nos Estados Unidos, foi um evento realmente conservador, né? Na época ainda dos neocons, dos neoconservadores. Mas desde que o Trump e o paleoconservadorismo e essas correntes radicais da alt-right capturaram o Partido Republicano, o CEPAC é cada vez mais conspiracionista e ligado à direita radical e extrema-direita. Quem veio, inclusive, para o CEPAC foi o filho do Trump, não veio. Ia vir, mas teve problema no avião. Foi o CEO daquela rede nova, Getter, o Jason Miller, que é um extremista. Deu palestra. Sim, sim. E está organizado, né? Isso aí é uma referência de organização. Eles ficaram decepcionados, disseram que o Trump ia participar e não participou e tal, mas é isso que você fala o tempo todo. Existe uma organização, inclusive, para isso. Sim, era o Trump Jr. que viria, e aí teve alguma nevasca lá, acho que foi do furacão que houve lá nos Estados Unidos, aí o avião não pôde vir. Então ele fez a participação online. E o Jason Miller, que é o criador daquela rede que ele lançou depois que o Trump foi banido do Twitter, ele participou. E quando ele estava voltando, ele foi até levado para depor pela PF, pela Polícia Federal, foi no inquérito das fake news. E logo depois o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos e já conseguiu fazer
participação agora na Fox News com o Tucker Carlson, né? E antes disso, já tinha estado com eles num simpósio de alguns conspiracionistas lá nos Estados Unidos também, da extrema-direita. Simpósio que eu esqueci o nome, mas ligado ao Bannon. Estava até com o Bannon, Steve Bannon. Lá também. Tá tudo conectado. Meu livro está aí, viu, pessoal? Tá, você leu, Mari? Tô lendo, amigo. Tô lendo aqui, porque o livro é longo. É longo e muita informação. O livro tá aí. Quem quiser entender essa patifaria toda aí, é só ler o livro. Recomendo demais, porque a Michelle conseguiu fazer um resumo condensado dessa questão da extrema-direita, que muita gente, inclusive, acha que é uma teoria conspiracionista, né? Que acha que não existe e tal. É mesmo o inverso do inverso, né? Então, que não, que isso é bobagem e não sei o quê. Você sofreu muito isso, inclusive, né, Michelle? Muito. Até as pessoas perceberem que era uma realidade, né? Demorou para as pessoas perceberem, né? Até hoje, na verdade, ainda sofre, mas assim, desses influenciadores que ficam me atacando, é porque eles foram agentes nessa radicalização. Então, é óbvio que eles vão querer que eu seja desmoralizada e que as pessoas não saibam que eles foram agentes, né, nessa radicalização, que continuam sendo, diga-se de passagem. Então, esses ataques deles são esperados, né? Afinal de contas, passaram anos aqui entupindo Bannon, entupindo Breitbart, Olavo de Carvalho, todo esse lixo aí na cabeça da moçada. Aí eu cheguei e falei, olha, vocês, o próprio trumpismo, né? As paquitas, eu chamo os paquitos do trumpismo, né? Aqui no Brasil. Eles próprios, até recentemente, agora na eleição dos Estados Unidos, tentavam dissociar a imagem do Trump com o Bolsonaro. Ainda hoje eles tentam, não é impossível você dissociar os dois. Mas por quê? Porque eles querem sair limpinhos, fazer um rebranding, né? Reformulação de marca, para poder continuar manipulando a galera. Mas tem um ponto também, Mari, assim, que a própria alt-right, esse pessoal da alt-right, durante muito tempo, eles tinham um bordão, né, do Breitbart, que era assim, pode me chamar de fascista, pode me chamar de extremista, que eu não ligo. É mesmo que eles ligam foda-se, né? Assim, eu sou isso mesmo, você pode falar à vontade que não vai me demover das minhas ideias e eu vou defender essas ideias. Então, tem esse componente, assim, dentro da alt-right. Inclusive, eu cito esse trecho no livro porque esse trecho era muito compartilhado pelo Felipe G. Martins, né? Pode me chamar de fascista, que é uma fala do Breitbart. Então, é isso, gente, é muita coisa, tem muita gente manipulando, tem muita gente sendo manipulada, e o perigo tá aí. O golpe tá aí. Bom, e depois desse papo de muito fôlego, a gente vai chegando agora ao final da nossa live, porque é muita coisa, né, Michelle? Mas a gente quer agradecer muito que você tenha aceitado o convite do Bem-Estar Capital. Para a gente foi um prazer receber você aqui. E dividindo essa bancada comigo, eu tive Felipe Desoy Caraballo, Pedro Ruas, Mari Valentim e eu, Jéssica Lopes. Segue a gente em todas as nossas plataformas, @Bem-Estar Capital, @Bem-Capital no Twitter, assiste todos os nossos episódios e acompanhe as nossas atualizações pelas redes sociais. Um beijo, tchau.